aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 17. E digo isto e testifico no amo, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Iaú, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Yahushua, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Yahushua, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Yahu é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Ruach Kadosh de Yahu, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Yahu vos perdoou no Mashiach. Aminal, igreja, podeis vos assentar, amados irmãos. Amada Igreja do Salvador Yahushua, estamos diante da presença do Todo-Poderoso, daquele que era e que é e que há de vir, daquele que é Kadosh. A palavra diz que o Altíssimo Yahu, Ele não nos chamou para a imundícia, mas sim para a santificação. O Altíssimo, Ele quer fazer de nós um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. E este povo é um povo temente, é um povo que está sendo ensinado a viver uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida honesta, uma vida que seja agradável aos olhos do Todo-Poderoso. Sabemos, irmãos, que todos nós que seguimos a Yahushua não podemos mais andar como andam aqueles que vivem no mundo, aqueles que vivem sem a regeneração.
Quando nós recebemos o novo nascimento, nós recebemos, irmãos, a vida do Mashiach e Yahushua em nós, de maneira que, de agora em diante, não deve ser nós os que vivemos, mas é Yahushua que vive em nós. Então devemos estar vigiando em toda a nossa maneira de viver. O viver daqueles que seguem a Yahushua não pode ser semelhante àqueles que estão vivendo no mundo, porque são homens mundanos, são homens carnais, são homens e mulheres profanos, e nós precisamos fazer a diferença nesta terra. Tais vidas, elas vivem na vaidade do seu sentimento, mas nós não. Nós somos guiados pelo Espírito da verdade, pelo Espírito que cobra de nós uma vida de pureza, uma vida que seja diferente do que a que vivíamos quando nós éramos escravos do pecado. Agora, amados irmãos, por meio da decisão que tomamos, por meio da nossa emuná, devemos andar em espírito, viver em espírito, combatendo as concupiscências dos nossos olhos, combatendo as concupiscências da nossa carne, combatendo os desejos que não agradam os olhos do nosso Criador. O Altíssimo, Ele mostra para nós, aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 17. E digo isto e testifico no amo, para que não andeis como andam também os gentios. Os gentios, eles andam, irmãos, na vaidade do seu sentido. Eles têm pensamentos vaidosos, eles têm sentimentos vaidosos, eles estão entenebrecidos no entendimento, ou seja, o entendimento deles é trevas, os pensamentos deles é para as coisas que estão na terra, mas nós não, irmãos. Não podemos ser semelhantes a tais, que vive uma vida separada da vida do Altíssimo, que vive uma vida na ignorância, na dureza dos seus corações. Amados irmãos, a palavra diz que melhor nos fora não conhecermos o caminho da justiça, do que conhecendo-o, nos desviar do santo mandamento que Yahushua nos tem dado. O mandamento que Ele nos dá é que nós sejamos um povo puro, como Ele, na verdade, é Kadosh. Ele não quer que nós venhamos viver uma vida semelhante àqueles que estão vivendo pelo sentimento da vossa carne. Amados irmãos, tais vidas têm perdido todo o sentimento pelas coisas do Altíssimo. Muitos, eles estão infelizmente combatendo a verdade em mentira. São pessoas abomináveis, são pessoas que vivem um viver que aborrece os olhos do nosso Criador. São vidas que têm se entregado a dissoluções,
E por meio dessas dissoluções, eles praticam com avidez todos os tipos de impureza. Não podemos viver uma vida na impureza, irmãos. O Altíssimo Yahweh, Ele não nos chamou para a imundícia, Ele não nos chamou para a impureza, mas Ele nos chamou para a santificação, para que nós venhamos buscar as coisas que são puras. Aquele que diz que está servindo o Altíssimo Yahweh, igreja, mas está vivendo uma vida de pertinência ao pecado, tal vida precisa se arrepender, tal vida precisa se converter. Nós, irmãos, devemos ser imitadores do Am Yahushua, andando em temor e tremor, porque não sabemos o dia nem a hora em que havemos de comparecer ante o seu tribunal, porque Yahushua, Ele vai julgar a cada um de nós segundo as coisas que temos praticado por meio do nosso corpo. O que é que estamos praticando com os nossos corpos? O que é que está dentro de nossos corações, movendo os nossos corpos? A palavra diz, irmãos, que nós fomos ensinados para que venhamos viver uma vida na pureza, porque sem a purificação ninguém poderá ter comunhão com Yahushua. Esta palavra, ela limpa, ela purifica, ela renova o nosso entendimento, para que possamos compreender que todos aqueles que querem servir ao Altíssimo Yahweh, tais vidas precisam renunciar-se a si mesmos. Renuncia-se a si mesmo, meus irmãos. E Yahushua, ele disse para aquela mulher que foi pega em ato de adultério: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Os irmãos não estão aqui sendo condenados, os irmãos estão aqui sendo exortados a ir e não pecar mais. Lute contra os teus pecados, contra as paixões, contra as concupiscências e os desejos impuros da sua carne. A palavra diz que nós devemos nos despojar das obras do velho homem. O velho homem é aquele que vive segundo os desejos da sua carne. O novo homem, gerado através do novo nascimento em Yahushua, ele é criado em verdadeira justiça e santificação. Porque, irmãos, sem a santificação nenhum de nós veremos a Yahushua. Guarda estas palavras no vosso coração, meus irmãos. Toda impureza ou avareza
não pode se manifestar entre nós os salvos. Não convém ao salvo viver uma vida de dissolução, de devassidão no pecado. Porque diz a palavra aos Hebreus capítulo 10, verso 26, em que o nosso Salvador nos ensina que aquele que passa a conhecer a verdade, o Altíssimo não vê ele como uma pessoa inocente, se ele viver uma vida pecando voluntariamente. Porque a palavra diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecimento do caminho da justiça, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Nós, infelizmente, podemos anular a obra redentora que Yahushua fez no alto do madeiro para nos redimir de toda iniquidade. Irmãos, nós temos que se despojar da natureza do velho homem, porque nós somos chamados para viver segundo a nova natureza, gerada pelo Espírito do Altíssimo Yahu em nossos corações. Aleluia! No verso 22, Gálatas 4, verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Aqueles que vivem no mundanismo, eles vivem na vaidade do seu sentido. A palavra diz que há caminho que para o homem lhe parece direito, mas são caminhos de morte. E o homem natural, se ele não se arrepender, se ele não se converter ao ponto de renunciar a si mesmo, demonstrando o seu verdadeiro arrependimento através de suas obras, tal vida, ela não pode ser revestida da vida do novo homem. E Yahushua, ele disse que aquele que ouve a sua palavra, ele passa da morte para a vida. Mas para isso a pessoa tem que nascer. Para isso a pessoa tem que ouvir a verdade. É a verdade que liberta a igreja. É a verdade que transforma a cada um de nós, ao ponto de nos transportar do reino das trevas para o reino da luz, ao ponto de nos transformar de velha criatura para uma nova criatura, de velho homem para um novo homem. Guarda esta palavra, meus amados irmãos. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que tinha prazer em falar palavras torpes, vigie no seu linguajar, procurando falar apenas aquilo que é edificação. Irmãos, o Altíssimo Yahu, ele quer nos criar em verdadeira justiça e santidade.
Então Ele manda nós tirar dos nossos lábios toda palavra torpe. Ele manda nós tirar do nosso coração toda mentira, de maneira que venhamos falar a verdade. Aleluia! Como novas criaturas, através do novo nascimento, estamos sujeitos até a se irar. Mas se a nova vida de Yahushua está em nós, podemos até nos irar, mas não podemos pecar através de alimentar a ira, através do ódio, através da vingança, através da maldade. Aleluia! Não podemos nos vingar a nós mesmos, irmãos. O Altíssimo, Ele diz que não devemos dar lugar ao diabo, irmãos. Todos nós somos tentados. Todos nós estamos sujeitos a se irar. Mas o Altíssimo diz: meus servos e minhas servas, não deis lugar ao diabo. Quando você se ira e não libera o perdão e não reconcilia com o seu próximo, você está dando lugar para o diabo. E a palavra diz lá em Yahucanã, que é João capítulo 8, verso de número 43, e Yahushua, ele disse assim: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Tudo que ele diz é mentira. Então nós não podemos satisfazer a vontade do diabo, não. Porque hoje nós não somos mais filhos do diabo. Hoje nós somos filhos de Yahu. E como filhos de Yahu, devemos viver em novidade de vida, dando testemunho da verdade em toda a nossa maneira de viver. Porque não convém aos salvos viver uma vida na impureza. Então vigie, para que os teus olhos não vejam aquilo que é impuro, para que os teus ouvidos não ouçam aquilo que é impuro, para que o teu coração não se alimente de impureza, de malícia, de maldade. Nós temos é que se purificar destas coisas. Aleluia! Se nós alimentar a ira, a amargura, nós vamos entristecer o Espírito do Altíssimo. Então nós temos que tirar de nós tudo que entristece o Espírito do Altíssimo Yahu. Mas antes nós temos que viver uma vida produzindo os frutos do Espírito, em toda mansidão, em toda bondade, sendo pessoas benignas, pessoas compassivas, perdoando uns aos outros, assim como Yahushua nos perdoou. Aleluia! Quem recebe esta palavra e vai se esforçar para viver e andar em novidade de vida, diga aleluia! Aleluia! Yahushua vive! Então, irmãos, não seremos inocentes diante de Yahushua, diante desta palavra. Aleluia! Vamos orar agradecendo para nós voltar para os nossos lares. Ó amado Salvador Yahushua, recebe a nossa eterna gratidão.
por estas palavras que trouxestes como alimento para a nossa alma. Ensina-nos a viver se alimentando de toda palavra que sai da tua boca. Ó meu eterno Salvador Yahushua, afasta dos nossos corações todo o sentimento de impureza, todo o sentimento de conformidade com as coisas deste mundo. Ajude-nos a viver dando testemunho através de um viver puro, de um viver sóbrio, de um viver que representa a tua vida em nosso viver, para que o mundo possa contemplar a luz do teu Espírito que habita em nós. Fortalece as nossas amadas irmãs, fortalece os nossos amados irmãos. Ajude-nos a guardar e cumprir com esta palavra. Repreende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos entendimentos, tudo que é profano, tudo que é mundano, tudo que é terreno, tudo que é carnal. Ajude-nos a compreender qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos leve em comunhão para os nossos lares. Ajude-nos a vigiar e orar, para não pecar contra ti. Ajude-nos a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a respeitar uns aos outros, a zelar uns dos outros. Fortalece os nossos amados irmãos que não puderam estar conosco aqui nesta noite. Abençoa o lar deles, abençoa os nossos irmãos de perto e de longe. Abençoa os irmãos, curando eles de toda enfermidade, libertando eles de toda opressão e de todo mal. Assim, em teu nome, meu amigo Yahushua, te pedimos e humildemente te agradecemos por tudo. Aminal, meu amigo Yahushua. Igreja, vamos nos despedir. A Shalom celestial do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, seja sobre a sua igreja, hoje e para todo sempre. E a igreja do Salvador Yahushua de todo o seu coração diz: Aminal. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de pureza. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.